Nós estamos mostrando aqui as leis da refração. A primeira lei diz que o raio incidente, reta normal e o raio refratado, esses três elementos aqui, eles pertencem ao mesmo plano, né? E a segunda lei, que é a lei de Desnivel-Descartes, diz que o seno do ângulo de um raio refletido refratado, né, formado com a normal, né, o ângulo formado com a normal, em um meio, multiplicado pelo índice de refração desse meio, é uma constante. Ou seja, se você pegar o seno de θ1 vezes N1, dá o mesmo resultado de você pegar o seno de θ2 vezes N2. Tá ok? Muito bem. Então, tá aqui a famosinha lei de Desnivel-Descartes, Descartes, né? Que o produto entre o seno do ângulo e o índice é uma constante para n par de meios, né? Então, aliás, n meios, né? Você pode aí pegar sempre de dois em dois para trabalhar a questão, mas aí você tem também uma igualdade. Se você tiver 3 meios, você pode continuar com essa equação. Seno de θ1 vezes N1 é igual a seno de θ2 vezes N2 igual a seno de θ3 vezes N3. Ou seja, se você tiver um trióptero, né? Um conjunto aí de 3 meios, tá bom? Aí, claro que você não vai trabalhar os 3 de uma vez só, você trabalha de 2 em 2, tá bom? Bom, essa lei ela é generalizada também, incluindo as velocidades das ondas, né, e os comprimentos de onda. Então seria assim, ó, vejamos. Se você pegar o seno de θ2 nessa expressão e passar para baixo do primeiro membro, então eu vou deixar aqui o seno de θ2, ele passa para baixo, né? E aí o que é que eu vou fazer com o N1? O N1 também, que está no primeiro membro, ele vai sair daqui que está multiplicando, vou passar dividindo, deixando lá o N2, né? Então isso vai ficar igual a quem? A N2 sobre N1. Então é só desfazer os meios pelos extremos. Pronto, então aqui nós temos essa mesma relação de Desnivel-Descartes, né? A mesminha, apenas desfazendo os meios pelos extremos, tá bom? Bom, só que a gente percebe o quê? Existem demonstrações que a gente faz lá na óptica física, que essa relação de razão também envolve as velocidades das ondas eletromagnéticas, no caso a luz, e os seus comprimentos de onda também. Então, a relação com a velocidade é essa também, ó. Essa razão que aqui já tem, θ1 sobre θ2, N2 sobre N1 é igual a V1 sobre V2 também, ou seja, a razão entre as velocidades da onda nos dois meios, como também essa relação vale para os comprimentos de onda, ou seja, λ1 sobre λ2, tá certo? Ou seja, essa relação é a relação geral de Desnivel-Descartes, onde você tem a relação que envolve ângulos, velocidades, comprimentos de ondas e índice de refração. Quem é que lembra do segundo ano que eu expliquei isso? Essas 3 propriedades variam numa refração. Quando uma luz muda de um meio para o outro, essas 4 coisas variam, de maneira que 3 delas, vocês já notaram, que são diretamente proporcionais. Alguém aí responda para mim quem são as 3 coisas diretamente proporcionais, ou seja, quando um aumenta, os outros também aumentam. Pode abrir o microfone, quem quiser responder, fica à vontade. Quais são as 3 coisas diretamente proporcionais nessa equação aí? O seno, a velocidade e o comprimento de onda. Isso, o seno do ângulo, a velocidade da onda e o comprimento de onda. São as 3 coisas diretamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Que quando uma dessas coisas aumentar, as outras 2 também aumentam. Tipo, por exemplo, de θ1 para θ2, o que é que aconteceu com o ângulo? O ângulo foi diminuir, né? De θ1 para θ2, olha aqui na figura, θ1 para θ2, o ângulo foi diminuir. Então, V1 vai diminuir também para V2, ou seja, a velocidade V2 é menor e o comprimento de onda nesse meio aqui também é menor. Então, se o θ2 é menor do que o θ1, então o V2 também é menor do que o V1, o λ2 também é menor do que o λ1. No entanto, os índices de refrações são ao contrário, ou seja, o N2 ele vai ser maior do que o N1. Ou seja, então já se verifica o quê? Sempre que um raio de luz passa de um meio para outro, no meio mais refringente, assim que nós usamos o termo, ou seja, aquele meio que tem o maior índice de refração, o raio de luz fica mais próximo da normal. Então isso é uma regra. Sempre que a luz, onde o meio é mais refringente, vamos usar esse termo, o que é o mais refringente? É o meio que tem maior índice de refração absoluto. Então, onde o meio é mais refringente, o raio de luz é mais próximo da normal. Então, no meio 1, ele é menos refringente, esse índice é menor, portanto, o raio é mais afastado da normal. No meio 2, o meio é mais refringente, o índice é maior e, portanto, o raio é mais próximo da normal.
Então sempre se diz que quando a luz passa de um meio menos refringente para um mais refringente, o raio se aproxima da normal. Tá certo? Bom, então vamos lembrar dessas regrinhas, né? O que é refringência? Ela é uma propriedade que tem a ver com o índice de refração do meio. Tem a ver exatamente com o valor desse índice. Quanto maior o índice, maior a refringência. E quanto maior a refringência, mais próximo da normal fica o raio. Quanto menor o índice, menor a refringência. E quanto menor a refringência, mais afastado da normal fica aí o nosso raio. Ok? Muito bem. Então vamos ver aqui essa primeira questão. Deixa eu só tirar aqui um pouco o vídeo do meio. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui um pouco a luz. Está muito na minha cara aqui. Bom, diz assim, ó, considerando as velocidades de propagação da luz em dois meios homogêneos e distintos, respectivamente, iguais a 200.000 km por segundo e 120.000 km por segundo, determine o índice de refração relativo do primeiro meio, que tem a velocidade de 200.000 km por segundo, em relação ao segundo meio, que tem a velocidade de 120.000 km por segundo, a luz nesse meio, né? Ele diz que a velocidade da luz no vácuo é 300.000 km por segundo, ok? Então ele quer o índice de refração relativo em relação ao primeiro meio e ao segundo meio. Vamos chamar o primeiro meio de meio 1, né? E o segundo meio aqui de meio 2, tá bom? Então o meio 1 é onde a velocidade é 200.000 km por segundo e o meio 2 é onde a velocidade é 120.000 km por segundo. Então, como ele quer o índice de refração relativo do meio 1 para o meio 2, exatamente o resultado dessa primeira questão. Então, primeira questão, ele diz que o índice de refração do meio 1, né, em relação ao segundo meio, ao meio 2, vamos chamar de N12. O que seria N12? Ou seja, um índice de refração relativo. Isso aqui eu não expliquei, mas é fácil. Quando ele pediu o índice de refração de um meio em relação a outro, é só fazer a razão desses índices. Então, isso é o índice de refração. Eita, meu N está horrível. O índice de refração do meio 1 sobre o índice de refração do meio 2. Lembrando que isso aqui é um N, viu, pessoal? Mas me perdoe, tá de cabeça para baixo, é complicado esse N. Certo? Então, N1 sobre N2. Você precisa desses dois índices. Então, é o seguinte. Só que o que é N1? N1 seria a fórmula do índice de refração absoluto do meio 1. Então, seria quem? Seria C sobre V1. Certo? Sobre... Quem seria N2? Seria C sobre V2. Ok? Muito bem. E aí... Você sabe que você pode repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, ou já pode cancelar esse C, mas cuidado. Cancelando esse C, fica um aqui e um aqui. E aí vai ficar 1 sobre V1 sobre 1 sobre V2. E aí isso vai dar o quê? Repete a primeira, multiplica pelo inverso, todo mundo já conhece isso, né? Então vai ficar o quê? V2 sobre V1. Tá bom? Quando você repetir a primeira e multiplicar pelo inverso, vai inverter as frações, ou seja, vai ficar V2 sobre V1. Aí V2 é a velocidade do meio 2. Aí lembre que no meio 2 a velocidade, que é aquele segundo meio, aquela segunda velocidade, é 120.000 km por segundo. Então, no lugar de V2 eu coloco 120.000 km por segundo, né? E aí divido pela velocidade V1, né? Quem é a velocidade V1? Quem que lembra lá? Qual era o valor? 200.000 km por segundo. Pronto, daqui agora é só fazer esse resultado. Deixa eu botar aqui a folhinha mais para cá. Vamos cancelar aqui 4 zeros com 4 zeros, né? Ficou quanto aqui no caso? Ficou 12 sobre 20. Se fosse 12 por 2 seria 6, mas como é por 20 dá o quê, pessoal? 0,6. Então tá aqui o índice de refração relativo do meio 1 em relação ao meio 2, 0,6. Lembrando que o relativo ele pode ser menor que 1, não tem problema nenhum, porque é um relativo, é uma razão, certo? Agora o índice de cada meio, o mínimo é 1, é de 1 para cima, mas o relativo pode ficar abaixo de 1, tá certo? Beleza, então assim sendo, vamos ver lá qual é a alternativa, vou voltar à tela, ok? Então, primeira questão, ó, item A, relação 0,6, né? O índice de refração relativo do meio 1 para o meio 2. Muito bem, vamos para a questão 2. Questão 2 tem um jornal enorme aqui. Bom,
mas é bom conhecer, né, um pouco aqui. É uma questão de Enem, né? É bom discutir, porque a Enem tem esse padrão. São questões bem longas, contextualizadas, mas que às vezes envolvem só um conceito elementar do que a gente vai trabalhar, certo? Muito bem. Deixa eu ler aqui a questão para vocês. Diz assim, ó, a fotografia feita sobre a luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhadamente... Permite ver detalhes da superfície da pele que não são visíveis com reflexo da luz branca comum. Então, são técnicas da dermatologia, né? Para se obter a luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma superfície na condição de Brewster, que é uma condição bem particular de ângulo, como mostra a figura. Já já a gente vai falar da figura aí. O que mais ele diz? Nessa situação, o feixe de luz refratada forma um ângulo de 90 graus com o feixe de luz refletida, né? Fenômeno conhecido como lei de Brewster. Se é que é assim que se pronuncia, né? Tudo bem, não é meu inglês não, meu forte. Bora. Nesse caso, o ângulo de incidência θp, também chamado de ângulo de polarização, e o ângulo de refração θr estão em conformidade com a lei de Snell, né? Que é a lei de Snell-Descartes. Tá aqui a figurinha que ele mostra, ó. Você tem aqui uma lâmina, você tem aqui o raio de luz incidente, não polarizado, e o raio de luz refletido, polarizado. Por que ele está polarizado? Porque ele obedece à condição da lei de Breusch. O que é a lei de Breusch? Que o raio de luz refletido e o que foi refratado, lembre que na incidência existe tanto um raio refletido e um refratado, né? Desde que esses dois meios sejam transparentes. Então, a condição para que ele esteja numa polarização, esse raio de luz refletido, é que esse ângulo entre o raio de luz refletido e o raio de luz refratado, esse ângulozinho aqui, ó, o quadradinho aqui, ó, tá vendo? Esse ângulo seja de 90 graus. Então, sempre que esse ângulo é de 90 graus, você tem aí o raio de luz refletido polarizado, tá certo? Muito bem. Então, como ele obedece essa condição, já sabemos que esse ângulo aqui é 90 graus, ok? Muito bem. Então, o que é que ele pede, enfim, né? Considere um feixe de luz não polarizada, né? Proveniente de um meio com índice de refração igual a 1, que pode ser o ar, né? E que incide sobre uma lâmina e faz um ângulo de refração, aqui acho que ele errou a notação, isso aqui é para ser θr, certo? Ele botou foi um Q aqui, mas é um θ, tá bom? Isso aqui, ó, θr de 30 graus. Então isso aqui, ó, vai ser o que na figura, ó? Vai ser isso aqui, ó, θr, né? De 30 graus, tá bom? Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe refletido seja polarizado? Então, para que esse refletido seja polarizado, ele precisa estar com um ângulo de 90 graus aqui, beleza? Então eu vou baixar aqui a tela novamente, lembrando que ele pediu o índice de refração dessa lâmina aqui, ó, dessa parte cinzenta aqui, ó, ok? Então vamos lá, eu fiz aqui a impressão da figura, pra vocês olharem aqui, vou descompartilhar a tela, tá bom? E aí novamente vocês vão olhar aqui para baixo, aqui na solução, ok? Deixa eu organizar aqui, muito bem, dê um duplo clique aí, eu acho que dá para vocês olharem aqui a figura, é para cá, né? Deixa eu ver, não, é para cá, perdoe. Pronto, ó, a figurinha aí, vocês vão dizer se levanta mais, baixa mais a tela aí, vocês é que comandam aí, viu? Eu não tô vendo, se alguém quiser ativa o áudio e diz aí alguma coisa, tá bom? Então tá aqui a figura, a mesma figura que estava aí na questão. Aí o que é que ele diz? Que esse ângulo aqui, eu vou botar aqui bem grande aqui para vocês, ó, é 30 graus, ó, é o ângulo de refração, tá certo? Muito bem. Se esse ângulo aqui é 30 graus, olha só, se esse ângulo aqui é 30 graus, e esse aqui no caso, ó, daqui para cá, ó, entre a normal, certo? Não esquecer, ó, que entre a normal e a superfície, o ângulo é de 90 graus. Se aqui já tem 30, quanto a esse ângulo aqui, pessoal, ó, olha só, 60 graus. Porque ele complementa o 30 graus para fazer o 90 graus, tá bom? Então, por quê? Porque essa reta aqui é normal. Se ela é normal, o ângulo todo com a superfície é de 90 graus. Aqui já tem 30, aqui é 60. Muito bem. E outra coisa, como esse ângulo é 90, se daqui para cá, ó, daqui para cá é 90 graus, já tem 60 aqui, obviamente isso aqui é quanto? 30. Então você vai completando os ângulos. Se aqui é 30 e esse ângulo aqui é 90, ó, por quê? Porque é anormal.
Isso aqui é a relação da normal de novo, né? Ó, se aqui é 30, todo ele é 90, então isso aqui também é o quê? 60. Se esse aqui é 60, isso aqui é o ângulo de reflexão, né? O ângulo de incidência, lembrem que é igual ao ângulo de reflexão. Então, se esse aqui é 60, esse aqui também é 60 graus, que é o ângulo de incidência, já que os dois são iguais pela lei da reflexão. Esse ângulo aqui é igual a esse. Muito bem, o que é que eu vou precisar para a questão? Ora, como a questão trata de refração também, né, você pode pegar esse ângulo aqui, eu estou destacando, ó, esse ângulo aqui, que é o ângulo de incidência, e esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de refração. Então, a gente vai aplicar o que aqui? A lei de Esmil-Descartes, né? Ou seja, você vai aplicar, ó, seno, vou botar aqui em letra maiúscula, acho melhor, seno de 60 graus, que é o ângulo formado aqui no ar, vezes o índice do ar, eita, é assim mesmo, cabeça para baixo. O índice do ar é igual a quem? Vai ser o seno de 30 graus, que é no segundo meio da lâmina, né? Vezes o índice da lâmina, tá um Lzinho aqui de lâmina, tá bom? E aí, vamos aos valores, eu acho que ele informou aí o seno, mas nem precisa, a gente já conhece esses valores, né? Quanto é o seno de 60, quem é que lembra? Raiz de 3 sobre 2, vezes, quem é o índice do A? O índice do A é 1, tá bom? Igual, seno de 30, o seno de 30 é 1 meio, vezes o índice da lâmina, que eu não sei quem é. Bom, aqui a gente pode cancelar quem? 2 com 2, porque é um produto, né? E aqui do lado sobrou um aqui é só multiplicar, e aqui é só multiplicar. 1 vezes NL é NL, que é o índice da lâmina, igual 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Portanto, o índice de refração da lâmina é igual a raiz de 3. Tá ok? Vocês estão tão caladinhos, acho que vocês estão ouvindo meu áudio aí, né? Confirme aí. Beleza, qualquer pergunta aí vocês façam. Aqui então o desenvolvimento da questão, desde o início até o final, tá certo? Quem quiser printar a tela aí, fica à vontade. Beleza, então tá aqui, né? Nós resolvemos a questão e a nossa resposta aqui, ó, é o item A, certo? Como é que tá aí, galera? Vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, ninguém levantou mão até agora. Opa, tem só um legalzinho aqui, né? Beleza, deixa eu ver aqui se tem mais alguém aqui. Nenhuma dúvida não, né? Milho ok. Beleza. Então pronto, tá todo mundo entendendo, né? Não tem nenhuma sinalização, então vou seguir. Ok? Muito bem, vamos para a questão número 3, que tem outro jornal aqui, né? É uma lente de Fresnel, né? Vamos lá, vamos ler aqui a bonita aqui bem rapidinho para a gente não perder muito tempo, porque a aula vai já cair, né? Pelo tempo da aula, mas só falta 2 questões, tá bom? Vamos lá. Diz assim: uma lente de Fresnel é composta por um composto de anéis concêntricos com uma das faces planas e outra inclinada, como mostra a figura. Já mostra a figura. As lentes geralmente mais finas que as convencionais são usadas principalmente para concentrar um feixe luminoso em determinado ponto ou para colimar a luz de uma fonte luminosa produzindo um feixe paralelo, como ilustra a figura B, certo? Exemplos desta última aplicação são os faróis de automóveis e os faróis costeiros. O diagrama da figura C mostra um raio luminoso que passa por um... Oi, Fabiano! Rapaz, esse Fabiano é o... Rapaz, já é outra rede. Já é outra rede, Fabiano. Rapaz, esse Fabiano aí... Eu acho que ele tem... Tô direto na rede. Rapaz, você tá... Agora eu entendi o que é que você quer falar de rede, mas não é rede de pano mesmo, né, macho? São as redes sociais, não. Rapaz, acho que Fabiano tem umas 5 redes diferentes, viu? Porque toda vez que ele aparece nas minhas aulas, ele tá numa rede diferente. Ou ele é muito limpo, né? Deitou numa rede é igual a cueca, ele já troca. Valeu, meu querido. Fica à vontade aí na aula, tá certo? Gostei, você sempre entrando aí. Já fez alguma aula, Fabiano, assim? Ainda não, eu tô produzindo os slides primeiro. Certo. Mais tranquilo, dá pra fazer. Vem quando ele tem umas quedinhas, porque realmente o tempo é limitado de 40 minutos. Mas aí você bota o link de novo e a galera entra de novo. Foi rápido demais pra galera entrar. Assim, era tangente e já entrando todo mundo de novo. Beleza.
funciona, viu? Valeu. Valeu, meu querido. Tudo de bom. Vou continuar a aula aqui. Então, galera, eu vou baixar aqui a tela agora para vocês verem a resolução dessa questão. Sim, lembrem, deixa eu voltar lá ao compartilhamento, que eu já não lembro mais qual é os valores do índice do seno dos ângulos, né? Vocês aí memorizem, qualquer coisa se eu me esquecer, vocês digam, viu? Ó, o seno de θ 1 é 0,5, que é esse aqui, né? O seno, portanto, isso aqui deve ser 30 graus. E o seno de θ 2, 0,75, deve ser aproximadamente 60 graus. Tá isso aí? Bom, mas tá aqui os valores que você tem que usar. Seno de θ 1 e o seno de θ 2. Tá ok? Então vamos fazer aqui nosso cálculo apenas aplicando a lei de Snell-Descartes. Certo? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Se eu jogar agora aqui a luz para cima no nosso papel, vou baixar a tela aqui, né? Deixa eu novamente botar aqui. Muito bem, deixa eu botar aqui. E eu tenho uma figurinha aqui, ó. Não sei se vocês estão notando, mas a figura ficou um pouco pequena. Mas aí vocês já viram a figura, né? Só para mostrar que aqui é o θ 1, certo? Aqui é o θ 1 e esse aqui é o θ 2. Estou amplificando aqui. Mas a relação é a mesma. Você vai começar, ó. Tá aqui, ó, seno de θ 1, né? θ 1 vezes o índice, o N aqui do acrílico, tá só um A de acrílico, igual ao seno de θ 2 vezes o índice, deixa eu iluminar aqui que tá escuro, né? Esqueci aqui, é muito detalhe técnico aqui, né? Seno de θ 2 vezes o N do ar, no caso aqui é o ar. Muito bem. Seno de θ 1, vocês não lembram lá da questão, né? Que é 0,5 vezes o índice do acrílico, ninguém sabe, a gente vai repetir, né? Igual seno de θ 2, a questão também diz que é 0,75 vezes o índice do ar, que todo mundo sabe que é o valor 1. Não é isso? Bom, aqui para a gente não perder muito tempo, ó, a gente vai pegar o 0,5 que está multiplicando e vai passar com o pessoal dividindo. Então, o índice do ar vai ser igual a 0,75 vezes 1 é 0,75, dividido por 0,5. E aí, vamos ser bem direto, todo número dividido por 0,5, quem é que sabe o que é que acontece? Dobra, né? Então, 0,75 dobrado é 1,5. Então, nós temos aí o índice do ar igual, cortei aqui a resposta, 1,5. Tá bom? Então, vamos voltar lá para a nossa tela. Tá bom? Deixa eu tirar aqui a iluminação. Deixa eu dar só uma mostrada aqui no cálculo, né? Para vocês verem com mais detalhe. Se aproximando aqui da lente. Tá certo? E aí tá aí o resultado 1,5. Deixa eu mostrar aqui agora isso. Deixa eu tirar a iluminação e ativar o compartilhamento aqui. Beleza. Muito bem. E aí nós vamos para... Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. Aqui, ó. Beleza. Pronto, então... Entre as nossas respostas, a resposta é o item A. 1,5 é a mesma coisa que 1,50. Tudo bem, galera? Então, marquei o item A como resposta. Pronto, para parar de encher o saco de vocês, né? Por essa aula online, a gente agora vai fazer a última questão que tem essa rodinha aí, tá bom? Deixa eu ler a questão para vocês bem rapidinho aí. Mais uma questão. Olha aí, a galera descobrindo que pode riscar minha aula à vontade também. Risca, mas depois limpa. Sem problema nenhum. Certo? Legal. Ó, 40 não, menino. Questão 40, que questão 4. Bora. Para demonstrar o fenômeno da refração luminosa, um professor faz incidir um feixe monocromático de luz no ponto A da superfície lateral de um cilindro reto constituído de um material homogêneo e transparente de índice de refração absoluta igual a 1,6. Então não esqueça que isso aqui é um cilindro como se fosse de vidro, por exemplo, mas ele não cita o material que é transparente, apenas diz que é um material, tá certo? Ele só apenas diz que é transparente. Então ele diz que o índice de refração desse material é 1,6. Memorize esse valor aí, é o índice de refração desse material, tá bom? A figura 2 representa a secção transversal circular desse cilindro que contém o plano de incidência do feixe de luz. Ou seja, a figura 2 que está aqui embaixo é apenas mostrando o mesmo cilindro numa visão frontal, né? Uma visão de frente, mostrando aqui a travessia do raio de luz. Eu já imprimi essa figura, a gente vai já trabalhar com a figura, tá bom? Ao incidir no ponto A, o feixe atravessa o cilindro e emerge no ponto B, sofrendo um desvio angular alfa. Ele mostra aqui, ó, que a luz incide no ponto A,
atravessa o material e sai lá no ponto B. Já já a gente vai fazer um risco aqui, porque a trajetória do raio de luz por dentro do cilindro, ele é em linha reta, ou seja, do ponto A até o ponto B, né? Já já a gente vai fazer esse risco aqui no papel, tá bom? Bom, e aí ele diz o seguinte: ao incidir no ponto A, o feixe atravessa o cilindro e emerge no ponto B, sofrendo um desvio angular alfa. Já li essa frase, né? Então, sabendo que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que o índice de refração absoluto do A é igual a 1, e adotando seno de 53, 0,8, né? Seno de 53, 0,8, a velocidade escalar do feixe luminoso em metros por segundo no interior do cilindro, e ele pede duas coisas, né? E o desvio angular alfa em graus sofrido pelo feixe luminoso ao atravessar o cilindro então tem muita informação. Então isso aqui é a velocidade da luz no vácuo, né? Isso aqui é o índice de refração absoluto do ar. Isso aqui é o seno de 53. Talvez a gente precise consultar aqui uma tabela, né? Porque, não sei, a gente vai ver aqui o que é que vai dar aqui os ângulos calculados, tá bom? Vamos lá, não resolvi a questão ainda, a gente vai resolver agora. Deixa eu pegar aqui agora a folhinha que eu imprimi essa imagem, tá bom? Pra gente trabalhar aqui a questão aqui sobre essa imagem, ok? Então vamos lá. Vou novamente iluminar aqui o papel. Vamos desfazer os compartilhamentos aqui da tela. Interromper o compartilhamento e vamos lá para o papel de novo. Ok? Bom, vocês vão dizendo aí como é que tá a imagem. Chega para cá, né? Deixa eu botar aqui mais em cima. Deixa eu levantar um pouco o papel aqui. Beleza. Então é o seguinte, tá aqui a figura que eu reproduzi já, imprimi no papel. E aqui a gente vai fazer o traço aqui do raio de luz caminhando por dentro do cilindro, que vai do ponto A até o ponto B, certo? Essa trajetória aqui, ó. Fiz aqui um risco para que vocês vissem, tá bom? Então é o seguinte, nesse caso aqui é importante perceber o quê? Que esse ângulo aqui, ele é o ângulo de incidência, né? O ângulo 53 graus, né? E bem aqui, ó, você tem o quê? Você tem o ângulo de refração. Por quê? Porque essa linha pontilhada aqui, ela faz o papel de reta o quê? Reta normal, tá certo? Essa linha pontilhada aqui, por quê? Porque como a superfície é curvada, a reta normal é sempre uma linha que passa pelo ponto da travessia na refração e pelo centro da circunferência, tá certo? Então esse ângulo aqui é o ângulo de incidência e esse ângulo aqui ainda desconhecido é o ângulo de refração. E aí, professor, dá para calcular o ângulo de refração? Vamos verificar isso aqui agora, né? Tomara que ele dê um ângulo conhecido para a gente tirar o valor bem simples. Se não der, a gente vai ter que consultar uma tabela trigonométrica, tá bom? Então, como é que seria aqui os valores? Vamos aplicar aqui a lei de Snell-Descartes. Você vai aplicar, ó, seno de 53 graus, é isso? Vezes, no caso, o índice de refração do ar, né? Que eu vou logo botar aqui 1, tudo bem? Igual o seno do ângulo R, que esse ângulozinho aqui é o ângulo R, né? Ó. Então, seno de R, né? Vezes o índice de refração do acrílico, né? Coisa ainda que eu não tenho, tá bom? Então, ó, no caso aqui, vou chamar acrílico não, do material, né? É um material aí qualquer, tá M aqui de material. Muito bem, vamos lá. O que é que ele disse aí sobre o seno de 53? Ixi, galera, não me lembro. Alguém ainda lembra aí? Olha aí, sem precisar, na apostila de vocês. 0,8. Obrigado, valeu, garoto. Então, atenta à aula. 0,8, né? Então, 0,8 vezes 1, né? Igual seno de R, deixa eu ver aqui, seno de R. Rapaz, vai dar bem direitinho, né? Porque eu já tô vendo aqui que o valor do índice de refração do material, se eu não me engano, ele disse que era quanto, hein? 1,6, foi? Vocês lembram disso aí? O índice de refração do material. Confirma aí. Ei, Fábio, dá pra dar uma luzinha aí, não? Uma luzinha? Aqui na questão? Tá meio escuro. Tá meio escuro, é? Deixa eu ver aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar a luz mais próxima aqui. E aí, como é que tá? Será que é ângulo só da luz aqui? Melhorou, tinha não? melhorado, Tá melhor assim? Ainda não, né? Tá a mesma coisa? Deixa
Deixa eu ver o que é que tá acontecendo aqui. É Será porque a que- resolução dá pra ver, mas o círculo não dá. Aí. Ah, sim, vocês não estão vendo esse círculo aqui, né? Pronto, agora melhorou, agora melhorou. Pronto, o círculo que a gente já passou por ele, né? Já colocou Aham. aqui o ângulo Mas de no canto incidência. tá. Aqui, porque não tava vendo, né? O I é 53, o R é o ângulo de refração, né? E aí nossa meta aqui é calcular o ângulo de refração. Então a gente está fazendo aqui o cálculo ao redor, né? Por exemplo, então seno de 53 vezes o índice do ângulo. Tá dando para ver? Não, eu ia dizer, você não pode abrir o compartilhamento de tela, não, que dá pra ficar alternando entre a sua câmera e a tela, a gente que tá assistindo. Entre a Aí minha. a gente, sim. Se você ligar o compartilhamento de tela, a gente que tá assistindo pode escolher ver a sua câmera ou a tela. Ah, certo. Peraí, você quer que eu ative o compartilhamento de novo, né? É, pra ver a questão de novo. Sim, certo, entendi. Peraí. Deixa eu ativar aqui o compartilhamento de tela aqui rapidinho. Aí quer dizer que dá para ver a questão e a tela? Ah, legal. Tô aprendendo essa aqui com vocês aqui. Peraí. Compartilhar a tela. Vou clicar no quadradinho lá embaixo pra alternar entre Pronto. a sua imagem e a imagem da tela. Aí eu posso compartilhar a tela e posso baixar para a questão, é? Ah, Acho entendi. que sim, viu? Assim é que vocês querem dizer? É, A tela está sendo vista, né? Vocês querem que eu deixe onde na tela? Porque a tela também tem que ser vista em que valores? Nos valores, né? Que vocês querem da questão ou da figura? Que aí Não, vocês Pode vai. continuar do jeito que você tava, mano. Continua do jeito, só que a gente consegue ver tanto a questão como a gente consegue ver você. Pronto, aqui nesse caso aqui eu vou deixar nessa parte que tem muita informação. A figura tá aqui embaixo, né, ó. E eu tá aqui também no papel e eu vou deixar aqui nessa parte aqui que vocês conseguem ver os dados da questão, tá certo? Vamos lá, vamos botar lá no papel. Vamos ver aí se vocês conseguem ver aí. E aí, deixa nessa posição aí, levanto mais a tela, como é? Trava o papel mais pra perto da câmera, tá muito em cima de tu, ó. Assim? Pronto. Assim? Esse ângulo aqui, né? Pronto. Beleza. Então, aqui era seno de R. Faltou um Rzinho aqui. Muito bem, então vamos lá. Aqui no caso, seno de R, né? Seno de R vai ser igual a quem aqui? A 1,6, né? No caso aqui, não, perdoe, 0,8, né? Ó, 0,8, que eu vou passar esse valor aqui, ó, dividindo, ó. Ele é quem passa para cá, né? Então 0,8 dividido por 1,6. Ora, mas como o 0,8 é a metade de 1,6, isso vai dar o quê, pessoal? 0,5. Né? 0,8 dividido por 1,6 dá 0,5. Se o seno de R está dando 0,5, é porque, no caso, R só pode ser quem, pessoal? Bem conhecido esse ângulo aqui. O R só pode ser quem? 30 graus. Porque quem é o ângulo cujo seno dá meio, né? Um meio, no caso, é 30 graus. Conclusão, nós chegamos à conclusão que esse R aqui, ó, vamos lá, o R da figura, não sei se vocês estão vendo aqui, o R da figura é 30 graus. Tá aqui fora, senão vai encher o desenho. 30 graus. Gente, agora a curiosidade aqui. Se você notar, essa linha pontilhada aqui, tá aqui pertinho aqui pra vocês verem, essa linha pontilhada aqui, ela é o raio da circunferência. Ela é o raio da circunferência, que é o raio, vou chamar de R maiúsculo, tá bom? Se você notar, eu vou passar aqui o raio também desse outro lado, ó. Aqui também é um raio, não, ó? Raio da circunferência. E, peraí, essa figura aqui é um triângulo, né, ó? Essa figura é um triângulo, e aí, portanto, peraí, eu tenho dois lados iguais, R aqui e R aqui. Ele é um triângulo isósceles. Triângulo isósceles tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. Como esse ângulo aqui é o maior deles, né, não pode ser esse ângulo igual a esse, mas esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse. Se esse ângulo aqui, que é o R, que nós descobrimos que é 30, esse ângulo aqui também é quanto? É 30. 30 graus. Tá um pouco pequenininho aqui, mas é o jeito. 30 graus. Certo? E aí, conclusão. Se isso aqui é 30 graus, olha só o que é que acontece aqui nesse ângulo aqui, ó. Por exemplo, preste atenção aqui. Esse ângulo aqui todinho, não sei se vai ficar muito pequeno, mas assim, ó, esse ângulo aqui todinho, ele é oposto pelo verso com esse ângulo aqui. Ele é oposto pelo verso. O ângulo todinho aqui, ó. Não é só o R não, ó. O ângulo R passando aqui, ó. Então, se isso aqui é 53, esse ângulo aqui todinho também é 53. Só que o R sozinho já é 30. Se o R é 30, quem é que tá faltando para cá, pessoal? Vamos lá. É só completar o resto. Quanto falta para chegar em 53 partindo de 30, né? Então falta quanto? Falta 23. Então isso aqui é 23 graus. Ó, esse ângulozinho aqui, ó, pequenininho, viu? É 23 graus. E esse ângulo aqui também, né? Bem aqui, já que
Esse ângulo também aqui oposto pelo verso, quando a gente estender aqui a reta normal, ó, pessoal, é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Esse ângulo aqui, ele é 30, certo? Quando ele entra com 53 e forma um ângulo de 30 aqui na refração, se ele entrar com 30, ele vai sair com 53, ou seja, você não precisa nem fazer essa conta aqui. Então o ângulo de saída aqui vai ser o mesmo ângulo de entrada, 53. Sendo aqui 53, então esse ângulozinho aqui, ó, também vai ser 23, certo? Vai ser 23 graus também. Conclusão, se esses dois ângulos são 23 graus, esse ângulo bem aqui, adjacente a alfa, ele é como é que a gente chama? A soma dos três ângulos dá 180. Já temos 23 de um lado, já temos 23 do outro. 23 com 23 dá o quê? Dá 46. E aí, quanto é que dá 180 tirando 46? Vai dar o quê, pessoal? 134. Esse ângulo aqui é 134. Ou simplesmente... nem precisava fazer isso, né? Porque o ângulo alfa, deixa eu dizer uma coisa para vocês, ele é um ângulo externo a esse triângulo, né? E aí quem é que lembra do teorema? O ângulo externo em um triângulo é igual à soma dos internos não adjacentes. Então, como o alfa é externo e os não adjacentes a ele é o 23 e o 23, então o ângulo alfa é o próprio 46, que é a soma desses ângulos não adjacentes a ele. Nem precisava passar pelo 180, né? Tô vendo aqui a questão agora, tô descobrindo isso aqui agora, tá bom? Então, o alfa, pelos nossos cálculos, deu 46 graus, tá certo? Então, isso foi um dos pedidos. Confirme aí se esse ângulo já aparece em alguma das alternativas, que eu não tô vendo aqui, a tela tá baixada. Vocês não estão aí? Parece sim, viu? Parece? Qual a alternativa que aparece? Tem mais de um. Eu só não tô vendo todas as alternativas. Sim, mas tá na tela aí. Aparece na A e na E. Na A? Aqui é A e E. Né? Pronto. Agora ele pede outra coisa também. O que é que ele pede também? Ele pede a velocidade da luz dentro do material, né não? Confirma aí que eu tô com a tela baixada aqui. Sim. Pronto. Então, como ele pede a velocidade da luz dentro do material, vamos lembrar do quê? Que índice de refração de um meio é igual à velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. Certo? Como ele deu o índice de refração do material, é só trocar o índice de refração do material por quanto? Por 1,6, que é igual, no caso, quem é o C? A velocidade da luz no vácuo, que dá o quê, pessoal? Dá 300, deixa eu colocar mais pertinho aqui, 300, eu não sei se ele colocou 300 ou 3 vezes 10, eu confere aí. Ele botou 3 vezes 10 dá 8. Pronto, ele colocou 3 vezes 10 elevado a 8, né? Ou a 5. Ele botou em metro por a 8, né? Pronto, então ele botou 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo sobre a velocidade da luz no meio, certo? Bom, coloca-se 1 aqui embaixo, multiplica os meios pelos extremos, 1,6 vezes V vai ficar 1, vamos só fazer direto, né? Você já sabe fazer essa matemática. V vai ser igual, vai ficar, no caso, sobe o V e desce 1,6, 3 vezes 10 elevado a 8 dividido por 1,6. Isso não vai dar inteiro, né? Tá aqui do lado. Alguém aí ajuda nessa divisãozinha de 3 por 1,6. Quanto é que dá? Aproximadamente 18.650. Oi? 18 mil? Tudo isso? Peraí, calma. Deixa eu ver só o 3 por 1,6. Só arredondar para Dá 1,9. aproximadamente 1,9. 1,9. Tem 1,9 ou tem 2 na questão? Tem 1,9, né? Então é 1,9, né? Vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Pronto, então aí você tem a velocidade da luz dentro, tinha parado até aqui na frente, não dava para botar. 1,9 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Certo? Então, nós temos aí a velocidade da luz. Qual é o item, então, assim, agora? Confirme aí. Tem A. Item A, 46 e a velocidade. Tá certo? Pronto, acho que deu certo. Então aqui essas questões daquela aula, tá bom? Que a gente tava devendo aí. Deixa eu voltar aqui para nossa imagem aqui pra gente fazer o fechamento aqui da aula. Tá certo? Então deixa eu interromper o compartilhamento. Beleza? Gente, é isso. Eu não sei se deu para fazer. Vocês façam uma avaliação aí da aula. Se foi legal, se tinha que fazer mais. Melhor que o do site. Foi. Obrigado, Sérgio. Melhor Mas do site, viu?
Porque é interativo, né? A gente está perguntando, vocês estão participando, viu? E aí, a Naira levantou a mão, só dando um ok. O que foi uma pergunta, Naira? Ativa o microfone aí. Pode ativar os microfones agora, viu, galera? Não tem problema. Agora pode fazer zoada aí à vontade. Caso queira. Certo? Se alguém tem algo a colocar, se não, acho que a gente vai encerrar a reunião. Eu agradeço a presença de todos, tá certo? E se precisar a sua participação. e se precisar, a gente chama vocês de novo para fazer uma outra aula aqui dessa forma, tá certo? Não é um recurso que é 100%, mas eu acho que deu para ver. Aí, se vocês quiserem fazer uma vaquinha para comprar uma mesa digitalizadora para mim. Tem que falar com a Edgardo. É mesmo, né? Pois é, rapaz. Tem que patrocinar isso aí. Eu vou até. Eu tenho até medo de me viciar, ficar em casa e não querer mais trabalhar, ficar só assim, ó. Vocês ficam aí, eu fico aqui agora só dando aula. Brincadeira, eu prefiro o contato mesmo. Gente, então pronto, é isso. Qualquer coisa, eu chamo vocês pelo WhatsApp para fazer uma nova aula se essa quarentena aí ela permanecer, né? Tomara que não, que esse quadro diminua dessa pandemia, mas o gráfico é exponencial, é matemática, não é, realmente ainda vai ter um pico, né? Então a gente não sabe ainda. A gente sabe, na verdade, quando é o pico, porque a matemática do gráfico diz quando é, né? Esperemos apenas que a gente faça esse isolamento social e que as baixas sejam mínimas possível, que a gente consiga achatar aquele gráfico para que o atendimento aí às pessoas seja suficiente. Galera, obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Grande beijo a vocês. Valeu? Deixa o like e... Deixa o like aí. Tô gravando, viu? Qualquer coisa eu boto lá no YouTube, tá bom? Para quem não assistiu a aula. Valeu. Grande abraço. Vou encerrar a reunião. Também. Falou.